que hoje o tema é muito bom. E quando ele vem, é oportunidade de uma aula, realmente, ele é referência na área, da gente entender o quadro completo e como a gente sai dessa situação. Resistência anabólica. Dr. Bruno Stefan, bem-vindo! Tudo bem? Prazer em recebê-lo mais uma vez. Nossa dinâmica aqui tá super legal, que as meninas arrasam. E claro, lembrando que o doutor é cardiologista e médico do esporte. Então ele consegue cuidar, né, dessas duas áreas, especialidades, para a gente entender certas questões metabólicas. Não é isso, doutor Bruno? Que é muito importante. Então, no processo de envelhecimento, a gente tem uma fase de construção, que é o anabolismo. E essa fase, ela vai perdendo função com o envelhecimento. Então, a gente precisa fazer adaptações para não perder o nosso maior órgão endócrino, que é o músculo. Doutor, eu tenho uma pergunta para a gente iniciar, que é o seguinte: quando a gente fala de musculatura, a gente tem uma tendência a achar que às vezes as crianças não estão preparadas para já terem ali uma atenção especial, um desenvolvimento muscular, porque tem uma questão de início da musculação, certo? Que idade hoje é recomendado um início de musculação, doutor Bruno? A musculação é o treino resistido, onde você coloca carga para exercer o efeito anabólico. A criança, a partir dos 7, 8 anos, com orientação, ela já está apta a fazer exercícios resistidos. Com orientação do profissional, com orientação médica, ela vai ter benefício, porque nessa fase a fisiologia dela está ávida por construção, por ganhar músculo, produção de osso, crescimento. Então é muito importante dar o estímulo adequado para o anabolismo nessa fase. É o que eu imaginava, e a gente acha, né, tende a achar, não, é pequeno, é criança, desenvolver a parte muscular não está na hora ainda, e de repente essa é uma das sacadas para essa criança, seja menino, seja menina, já numa fase da adolescência e pós, ter mais músculo. O conceito vem mudando, então o treino de hipertrofia, de construção muscular, já é indicado para as crianças. Claro, a criança, ela não vai fazer uma carga elevada, ela vai fazer uma carga leve a moderada, com orientação especializada. Isso vai induzir o organismo dela a fazer um desenho fisiológico que vai proteger a criança contra infecções, vai melhorar a imunidade, vai melhorar o cognitivo, porque o músculo ele tem fatores que influenciam na inteligência e na memória. E isso em qualquer idade, desde a criança até o idoso. A presença da massa magra, a presença de boa quantidade, músculo saudável, vai favorecer todos esses fatores. Tá certo. Então, quem ainda está no tempo com os seus filhos, esse é o recado. Quem já passou desse tempo, a gente vai colocar na tela aqui algumas questões importantes, doutor, para entender essa resistência anabólica. Então, a resistência anabólica é quando a gente não consegue aumentar massa muscular. Resistência anabólica, então o nome está dizendo, o músculo ele fica resistente ao processo de hipertrofia. Isso é devido de vários fatores. O primeiro é o impróprio envelhecimento. Então a gente tem as fases da vida e à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai criando essa resistência, essa dificuldade de ganhar massa muscular e massa óssea. Então a pessoa tem que ir se adaptando. Treinar melhor, comer melhor, dormir melhor, fazer os ajustes de vitamina e os ajustes hormonais para que esse processo não leve a uma doença muito séria, que é a sarcopenia, a perda da função do músculo. O músculo ele tem muitas funções endócrinas, melhora a imunidade, melhora a inteligência, memória, melhora a tua fisiologia para o exercício físico, o teu sono, é o órgão da longevidade. Mas você precisa tornar esse órgão saudável através do estímulo adequado, que é o treino. Tá certo. Doenças crônicas também podem estar, né, envolvidas. Qualquer processo inflamatório vai afetar essa fisiologia. Então, se a pessoa ela apresenta, por exemplo, um estilo de vida ruim que favorece as doenças crônicas, aí a gente cita aqui diabetes, resistência insulínica, obesidade, síndrome metabólica, estresse, ansiedade. Então, todos esses elementos inflamatórios vão travar o processo da fisiologia de hipertrofia, da fisiologia de construção muscular e fazer com que, às vezes, mesmo uma pessoa jovem, um adolescente que tem um estilo de vida ruim, tenha repercussão negativa de uma massa muscular prejudicada, uma sarcopenia, obesidade sarcopênica, repercutindo dessa forma na qualidade de vida, mesmo ainda sendo jovem. Doutora, a gente pode dizer então que essas doenças crônicas, elas também vão ter relação, porque elas vão mudar a questão hormonal
liberações hormonais dependendo da doença? As doenças crônicas, elas atrapalham principalmente na capacidade dos receptores, que são os elementos onde os hormônios atuam. Então, esses receptores com inflamação, eles não vão ter uma boa afinidade a esses hormônios e não vão desencadear o que eles são de função. Por exemplo, a insulina, ela perde função e adquire resistência insulínica, então a pessoa tem predisposição a ter diabetes. O receptor de testosterona que gera a hipertrofia também vai ficar resistente, então a pessoa não consegue construir massa muscular. Receptor do hormônio do crescimento, responsável por grande parte do anabolismo, da recuperação, da produção muscular, também fica comprometido. Então, há uma desorganização sistêmica, esses receptores eles ficam prejudicados e aí várias doenças crônicas se instalam nesse paciente. Então, é muito importante cuidar do estilo de vida, fazer as adaptações, manter um bom acompanhamento nutricional, acompanhamento médico, para evitar esse processo de inflamação crônica. As inflamações, então, como você citou, imobilização e sedentarismo, ou seja, não fazer força, não fazer resistência, não pegar o peso, também não vai ganhar massa. Então, sedentarismo é uma doença. Então, a pessoa sedentária, ela não dá os gatilhos que geram esse fenômeno de hipertrofia e esse fenômeno também de condicionamento cardiovascular. Então, uma pessoa sedentária, ela está plantando diversas doenças. A melhor forma de se defender das doenças crônicas é se movimentando com atividade aeróbica e atividade resistida, que são os treinos de força, cada um com a sua colaboração. Lembrando que uma boa massa muscular, com bom condicionamento físico, vai te dar longevidade com qualidade e autonomia. E o que faz, então, a obesidade e o sobrepeso nessa questão muscular? A obesidade é uma doença multissistêmica alarmante, sem nenhum controle no mundo, a grande epidemia mundial. Aqui no Brasil, a gente estima que até 2030, cerca de 40% das pessoas vão estar em estado de obesidade. A obesidade, ela atrapalha toda a fisiologia do corpo, então ela impede de ganhar músculo, ela atrapalha o teu sistema digestório, impede a absorção de nutrientes, impede a absorção de hormônios, ela causa uma fadiga sistêmica acentuada, ela dificulta a tua resposta ao estresse. Então, a obesidade é uma doença multiorgânica que atinge vários órgãos e traz repercussões sérias. E o estilo de vida é a melhor forma de se prevenir dessa doença, através de uma alimentação adequada, treino resistido, treino cardio, controle e manejo de estresse, controle e manejo do sono, evitar substâncias tóxicas e uma boa conexão social, que são os pilares da medicina do estilo de vida que a gente sempre tem falado aqui, defendido, para evitar esse grande mal que é a obesidade, hoje tida como uma doença sem cura. Doutor, é claro que a gente sabe que não é simples assim, não é, né, tão fácil, não é do dia para a noite, enfim. Como você detecta de cara que, por exemplo, uma paciente, então, mulheres eu acredito que vão ter ainda mais chance de desenvolver tudo isso, né, do que os homens que ainda tem uma questão hormonal, que eu digo que é privilegiada, certo? Como você já, num primeiro momento, detecta que essa mulher até está fazendo a musculação, até está fazendo dieta, mas ela não sai do lugar? É exatamente sobre isso. O corpo fala. Então, a mulher, a despeito de ter uma dieta adequada, a despeito de estar comendo proteína em doses recomendadas, a despeito de estar dormindo bem, ela observa que ela anda mais fadigada, mais cansada, não responde aos treinos e nas avaliações ela vem com uma sistemática perda de músculo, perda de osso. Então ela entrou num processo de resistência anabólica, onde precisa haver uma intervenção médica, uma intervenção no estilo de vida, otimizar ainda mais o que já vinha sendo feito do ponto de vista de estilo de vida, melhorar ainda mais a dieta, dar uma qualidade ainda melhor para o treinamento resistido e para o cardio, fazer acompanhamento, ver quais são os suplementos que podem otimizar, aumentar a resposta ao treino para poder romper esse platô, romper esse efeito que é a resistência anabólica. Lembrando que nosso músculo é o órgão da vida, da longevidade, ele produz todos os elementos e ativos que vão nos defender de doenças crônicas. É a nossa maior farmácia natural, o músculo, e tem que ter uma intervenção precoce e ativa
para não deixar, quando o músculo perder qualidade, fazer o tratamento, porque aí você vai ter uma perda já muitas vezes acentuada do que poderia ser prevenido. Por exemplo, a mulher, ela muitas vezes quando se toca e acorda que ela precisa ter uma melhor massa muscular, ela já tem osteopenia, já tem osteoporose, aí já é um outro desfecho. Então, antes disso, comece hoje já se preocupar com o seu músculo, com a sua massa magra. Doutor, vou colocar a perguntinha do público, mas já você vai falar pelo menos 3 suplementos que são os melhores amigos pra gente sair dessa resistência anabólica. Mas antes, perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Luiz, um beijo. Tenho 70 anos. Quantas vezes por semana você recomenda que eu faça musculação? Como é que é essa história, então, da recomendação, doutor? A musculação, idealmente, ela deveria ser feita todos os dias, considerando a quantidade enorme de músculo que a gente tem. Então, colocar o paciente num processo de periodização do treinamento, onde vai haver todo um desenho estruturado em cima dos músculos que ele vai exercitar, fazendo uma lógica aí de treinamento diário, mas o ideal é que a pessoa ela treine diariamente. Se ela não tem essa disponibilidade, essa capacidade, às vezes esse tempo para poder fazer esse treinamento, que pelo menos ela treine a maior quantidade de número na semana, que seriam 4 vezes. Então, no mínimo 4, o ideal todos os dias. Tá. E colocando ali outros exercícios também, doutor? Um pouquinho de aeróbico, você acha que... Exato. O próprio treino aeróbico, ele ajuda no desempenho do treino de força, porque ele melhora a tua cinética circulatória, melhora a tua fisiologia, melhora o teu condicionamento cardiovascular. Então, o treino aeróbico, ele entra também como um adjuvante no exercício de força e vice-versa. Então, por isso que tem que ter essa periodização de treinamento, que é estruturar um dia de treino de costa, de treino de peito, de ombro, um dia de treino de cardio de alta intensidade, outro de cardio de baixa intensidade, compor tudo isso. Uma coisa interessante é que o treino excêntrico de musculação, a fase excêntrica, que a gente tem a fase concêntrica e a fase excêntrica. Essa fase excêntrica, ela gera mais fatores ativadores de hipertrofia do que a fase concêntrica. Então, é interessante que você preste atenção no movimento, tenha consciência corporal, para caprichar em cada fase do treino de força, para poder ter todos os benefícios. Então, fazer devagarzinho é legal. Maravilhoso. Tem perguntinha, eu acho que meio parecida com essa questão aí do exercício. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Júlia, obrigada, um beijo. Com qual outra modalidade consigo adquirir músculo sem ser a musculação? O importante, quando fala de músculo, é dar o estímulo adequado na fibra. Então, não precisa necessariamente ser musculação. Você pode fazer treino, por exemplo, de calistenia, que usa o próprio corpo. Pode usar outros ativadores de hipertrofia, como elásticos. A gente vai usar hoje, daqui a pouquinho. O importante é você impor uma carga sobre o músculo, para que gere esse processo inflamatório, que gere esse estímulo, essa fisiologia que desencadeia a hipertrofia muscular. Tá certo. Agora conta pra gente 3 suplementos que você não abre mão, que vão ajudar a diminuir esse quadro da resistência anabólica. 3 suplementos. Primeiro, creatina é o suplemento mais utilizado. A creatina, ela atua no músculo, aumentando o IGF-1, que é um fator de crescimento muscular muito importante e que vai gerar hipertrofia. Então, ela tem essa mágica de ativar esse fator de crescimento. Então, a creatina, ela é fundamental, tem que fazer. Tem aquela questão também de que a pessoa nunca fez uso de creatina, fazer uma sobrecarga para fazer a saturação ali do músculo e depois fazer uma fase de manutenção. Usar preferencialmente no início ali para aumentar a absorção com carboidratos, porque o carboidrato ele facilita a absorção da creatina e depois fazer uma manutenção. Para usar todos os dias, treinando ou não treinando, o músculo precisa desse ativo. A arginina, ela também é um ativo muito importante, porque além de causar uma vasodilatação, facilitar os nutrientes chegar no músculo, ela também aumenta o hormônio do crescimento, que é fundamental para que haja o estímulo da hipertrofia. Então a arginina também, ela tem que estar ali na sua suplementação. E por último, o whey protein. O whey protein, ele tem 20 aminoácidos importantíssimos para a hipertrofia. Ele ativa uma via importante da hipertrofia, ou seja, ele não é só estrutural, ele também é funcional, ativa a via da leucina,
a gente chama mTOR, que é uma via importante de hipertrofia. Então, o whey protein extremamente estudado, seguro, fazer com acompanhamento médico, mas esses 3 ativos, whey protein, a arginina e a creatina, são fundamentais para que você consiga vencer a resistência anabólica. Tá certo, sabe tudo. Tem mais perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Clarice, um beijo. Bioimpedância ajuda, então, a descobrir se eu estou com resistência anabólica? É uma dos exames que a gente faz o uso para poder avaliar exatamente o acompanhamento. Você vai a cada 2, 3 meses fazer uma avaliação, pode ser por bioimpedância, pode ser por densitometria, pode ser por prega cutânea. Então, independente da avaliação, você tem que fazer o mesmo método para ter a comparação adequada. E a bioimpedância, ela te dá a quantidade de músculo, a quantidade de massa gorda, ela te dá o metabolismo basal, quantidade de água, e você pode estimar se você está tendo progresso ou não dos seus resultados, do seu tipo de treino, da sua alimentação. Então, é uma ótima forma de avaliar a sua evolução através da bioimpedância. Doutor, por exemplo, aumentar um pouco o peso, então conseguir aumentar de forma gradativa o peso, também pode ser algo que a gente perceba que a força está aumentando, então que está dando certo essas mudanças na nossa vida? A gente tem um processo de adaptação metabólica do exercício, por isso que a gente tem que instituir novas abordagens. O corpo, inteligentemente, ele se adapta ao que está sendo colocado para ele. Então, o músculo ele funciona num processo de hipercompensação, ou seja, ele se reestrutura, se adapta para receber uma carga maior. Eventualmente, se você não faz esse processo de adaptação, o músculo ele entra num platô e começa a diminuir. Por isso que é importante que haja de forma cadenciada, organizada, orientada, um incremento de carga, para você dar sempre um estímulo diferente e sair do evento de platô, e isso é uma das estratégias de evitar a resistência anabólica. Tá certo, tem que aumentar o peso, né? Tem que ficar mais difícil, né, doutor? Tem mais perguntinha na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Fernanda, um beijo. Podemos substituir a musculação por pilates? Se sim, por quantos dias? De forma nenhuma. Então, o Pilates, ele tem uma indicação, ele vai te ajudar na questão postural, na questão do tônus, na questão do equilíbrio, na flexibilidade, mas nada substitui o treino de força, o treino resistido, o treino de musculação para ganho de força. Então, Pilates é indicado, é bom, mas ele não deve, a rigor, substituir o treino de musculação, pensando na qualidade de vida, no ganho de massa muscular, em equilibrar todos esses elementos. É um adjuvante, sem dúvida alguma, mas ele não substitui a musculação. Faça treino de musculação, principalmente se você é mulher. Tá certo. E principalmente se tiver mais de 40? Principalmente, ainda mais se tiver mais de 40, porque a mulher depois dos 40, ela acelera esse processo de decaimento hormonal e aí ela não tem mais níveis de testosterona adequado, não tem a fisiologia satisfatória para o ganho de massa muscular e aí ela também perde um pouco do estradiol, que interfere na produção óssea, então ainda mais depois dos 40, a musculação passa a ser mandatória e negociável na vida da mulher que quer ter uma boa qualidade de vida no envelhecimento. Ouviram, meninas? Dói, gente, sabe que dói, né, doutor Bruno? Mas o doutor Bruno é sincero, diz todas as verdades, porque no fundo, quando a questão hormonal ela não está adequada, é como se a gente enxugasse gelo, né? Total. A gente está ali fazendo, está ali se dedicando e o corpo está lutando contra aquilo, porque não sai do lugar. É o famoso não sai do lugar. Antigamente indicava-se hidroginástica, caminhada para a mulher e viu-se que esses tipos de treino de baixa intensidade, baixa carga, não mudavam a evolução da mulher. Ela continuava tendo osteopenia, osteoporose, e o que realmente impactou foi o treino de força, o treino de musculação. E agachamento também, né, doutor? Que daqui a pouco o Vitor e a Lê vão entrar. Vão agachar, né? Olha lá. Perna, grande músculo, quadríceps. É isso. Tem mais perguntinha na tela. Tudo casadinho hoje, hein, gente? Já tem treino. Olha lá, quem escreveu pra gente. Letícia, obrigada, um beijo. A gente pode encontrar creatina em algum alimento ou é necessário suplementar? A creatina ela está presente nos nossos alimentos, na carne, porém, a quantidade recomendada para utilizar essas 5 gramas que a gente tem, precisaria em torno de 1 quilo de carne, o que aumentaria muito a densidade calórica para poder adquirir a creatina. Então, a suplementação passou a ser uma forma segura, objetiva, de otimizar esse resultado, sem aumentar as calorias. Então, você não precisaria ingerir 1 quilo de carne para poder ter
as quantidades indicadas para hipertrofia de creatina. A mesma coisa, o whey protein. Você precisaria de 1 litro de leite para poder ter as quantidades de 25 gramas que o whey protein fornece. Com tanta fisiologia satisfatória para a hipertrofia. E olha, no fundo, que bom que a gente tem a suplementação, né? Uma forma inteligente, segura, super inteligente, super segura. De manter qualidade de vida. Doutor, só para encerrar, que a nossa gangorrinha ficou aqui, e eu foco ali na entrevista, gente, nem pisco, porque eu adoro ouvir, mas só para que fique assim, o alerta e a atenção, a gente começou falando, então, da fase lá das crianças, certo? Que não tem a resistência anabólica, tá bombando, então estimulem as crianças à prática da atividade física e os adolescentes. Momento que elas respondem muito fácil, muito fácil. Aí depois, doutor, vai ficando um pouquinho mais difícil, mas ainda tá bom, certo? Aqui, ó, ainda tá bom, né? Ainda tem. Ainda tem. A chance aumentada, com treino adequado, alimentação adequada, sono restaurador, você consegue construir, ganhar músculos. Aqui o negócio começa a desandar, gente. Aqui, ó. Vocês entenderam? Começou a desandar. A fase da adulta. Então, a partir dos 40 anos, a mulher tem aí já uma redução considerável ali do decaimento hormonal. Então, se ela não fizer os devidos ajustes no treino, dieta, no estilo de vida, ela vai começar a perder. E se não fizer, vai ficar assim mesmo a gangorrinha. Tadinha, né? A resistência anabólica muito alta. E aí você tem processo de sarcopenia, osteopenia, perda da qualidade de vida, perda da autonomia. Só que aí tem as dicas do Dr. Bruno, tem as pautas do Dr. Bruno, tem as pacientes do Dr. Bruno lá com 80 anos bombando. Então, gente, tudo é possível. Eu vou te agradecer mais uma vez. Obrigada sempre pelas informações maravilhosas. Vai lá, né, pra vocês escreverem pra ele, seguir, porque ele fala tanta dica lá no Instagram dele todos os dias. Vale a pena. Quem? E a Glaucia já me contou que semana que vem você vai lá para Arnold, para feira, né? Vamos, vai ser muito legal. Acompanhe junto com a nossa equipe. Que legal, doutor. Muito e ele vai dar todas essas dicas, porque, gente, tem muita novidade, né? Que bom que o Brasil tá lá, né? Tá no topo, a gente tá sempre por dentro de tudo. Então, tem a feira na semana que vem. Sexta-feira, certo? Sexta-feira. A gente exibe na semana que vem, mas é esse final de semana. Então, sexta-feira já estarão lá. Obrigada, viu, mais uma vez. Imperdível. @doutor abreviado Bruno Stefan. É STHEFAN, @doutor Bruno Stefan. Tudo junto lá nas redes sociais. Obrigada.